Meninas, que café maravilhoso. Deixa eu colocar uma abertura aqui de novo. Meninas, que café maravilhoso. Meu Deus, travou tudo. Deixa eu colocar uma abertura aqui de novo. Parece que agora foi, né, aposto? Vamos ver. Maravilha. Às vezes eu falo que parece que às vezes o diabo fica endemoniado. Passa da conta, né? Passa do limite. Aposto, vamos ver. Eu acho que deu certo, aposto. Vamos ver. Às vezes eu falo que parece que às vezes o diabo fica endemoniado. Passa da conta, né? Aê, minha apóstola, deu certo. Deu certo, apóstola. Vamos ver. Graças a... Só pode comer, por favor, viu? Porque a gente tem que deixar bem assim, aquela coisa bem família, como fosse na sala de casa, né? Maravilha. É o seguinte. Apóstola, deu certo. Agora deixa eu tirar aqui o áudio que já deu certo. Aqui. Graças a... Só pode comer. Aqui pronto. Eu acho que tá pronto, né? Vamos lá. Mais uma verificação, minha apóstola. Pera aí. Ao vivo é assim mesmo. Pronto. Seguinte, deixa o seu like para nos ajudar aqui no crescimento do canal e se inscreva porque assim, nós estamos desde o primeiro dia da escola aqui com os nossos palestrantes, pregoeiros do evangelho, ensinadores, mestres e você vai aprender muita coisa boa, ok? Então fica com a gente aqui porque hoje eu vou receber, deixa eu pegar aqui, eu tenho que ficar virando, apóstolo. Vai vendo. Cadê a Rebeca? Vamos receber aqui a minha querida apóstola Rivka. Falei certo? Certinho. Apóstola, salve nossos Shalom, pessoal aí. queridos, que maravilha. Meu Deus, que bênção estar aqui com vocês. Eu estou tão feliz de ver essa movimentação. Que movimentação, hein? Que movimentação. Não, e ao término das ministrações, os ministros já saem direto para cá. Eu acho isso incrível, porque... E chegar até aqui é tipo, porque o povo também vai pegando, porque é por causa das ministrações. né? chegar até aqui demora um pouquinho, mas a gente chega. E esse ano, essa inovação aqui, eu achei fantástica. Porque as pessoas acabam conhecendo um pouco mais, né, isso é dos verdade. preletores e conhecendo um pouco da história, É verdade. o ponto de vista, né? Isso. E pra gente ter a senhora aqui é uma alegria imensa, né? O apóstolo fala muito da senhora. É mesmo, meu pai. A gente conversa, a gente ouve coisas maravilhosas. Que bênção de Deus. Nossa, para mim é uma honra também estar aqui. Eu assisto os podcasts dele, todas as vezes que ele entra com você, ele envia para nós. E assim, de verdade mesmo, fiquei muito feliz de te ver aqui. Amém. De você estar aqui servindo, né? Glória O a corpo Deus, de é Cristo, verdade. servindo o reino. A gente sabe que são dias, né? Até sábado, gente. E é uma maratona. É uma maratona. Né? Ministrações em cima de ministrações. Um louvor, muitas coisas, atos proféticos, Atos muita coisa proféticos. acontecendo. Tá tremendo, meu Deus do céu. E assim, esse ano, as expectativas foram superadas em tudo praticamente. Porque né? desde da recepção, as inscrições, a alimentação, a ambiência, né? O ambiente tão agradável de estar. É verdade. Meu Deus, o altar. E todo mundo com o mesmo com propósito. o mesmo propósito. A gente vê todo mundo servindo, A conversando. equipe que está servindo, meu Deus do céu, gente. Eles Que trabalham. coisa do reino mesmo. Isso é lindo, lindo, É. lindo. E o coração da gente só se alegra. Agora, apóstola, vamos falar da senhora, porque Vamos. a gente quer saber, né, bastante coisa a respeito da senhora. Ai, ai, ai. O ponto de vista de uma mulher, né? Ministra do Senhor, que tem uma trajetória aí também, que eu anotei algumas coisas aqui, viu? Ai, Jesus. Ó. Vamos lá. Apóstola Rivka, Rivka. que nós vamos explicar significado. Tudo na vida de um profeta tem um significado. Tudo, gente. E vocês Tem vão ver, nada por e vocês acaso. vão ver como que é. Há 20 anos tem se dedicado ao serviço no corpo de Cristo nesse período. Especializou-se no ministério de libertação e cura interior. Podemos começar por aí? Podemos. Hoje a gente vê um país, vamos dizer, patologicamente, mentalmente, espiritualmente muito doente. É verdade. necessário uma cura, libertação.
No meu início de trajetória, a minha percepção de libertação e cura. Posso falar um pouquinho mais perto? Perdão. Pode levar até o microfone, se Posso quiser. puxar um pouquinho mais? Isso. A minha percepção de libertação e cura, ela sofreu mudanças, né? No início, a minha visão era que, ao entrar na igreja, né, a pessoa, após o batismo, ela já estaria liberta e muito provável que curada também. Muitos pensam assim. Exatamente. Essa era a minha visão, porque eu fui ensinada culturalmente, eu fui doutrinada assim. E com o passar do tempo, nós fomos vendo que essa libertação não acontecia definitiva. Nós expulsávamos os demônios. Há 20 anos atrás, a manifestação de demônios era muito grande. Né? É E verdade. nós expulsávamos demônios e as pessoas não saíam libertas. Daqui a pouco elas voltavam com os mesmos padrões comportamentais das entidades que elas serviam. Então, o processo de aprendizado também, né, me levou a entender que a libertação definitiva vai além de expulsar demônios. Vai além de confrontar o pecado. Só analisar uma coisa, quer dizer, a Claro. pessoa ela tá lá endemoniada, expulsou o demônio. Aquele demônio pode voltar porque ela não sofreu a libertação. É isso? É isso. O demônio só entrou porque haviam portas. Ah. Essas portas podem ser geracionais ou elas podem ser pessoais, Geracionais seria o quê? familiares, Ah, altares. certo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Uma família que tem assassinos. Ah. Então, ela tem uma predisposição de o familiar sofrer os danos, as consequências ou até mesmo se tornar Alguma coisa de maldição hereditária? Não? Não necessariamente? Seria basicamente isso, Ah. mas hoje nós entendemos que vai além de uma maldição hereditária. Hoje nós vemos que são Nossa. marcas que nós adquirimos, né, pelo DNA. Nossa. Porque um DNA de iniquidade, ele gera iniquidade. Um DNA, nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso em Abraão. O que ele gerou antes da aliança e o que ele gerou depois. Né? Então, são propósitos que são diferentes. Então, nós vemos isso. Uma pessoa alinhada, já limpa, e isso é lógico, é um processo, ele vai gerar, né, descendência alinhada também. Porque você é criado, você é formado num contexto cultural, emocional, familiar, mas você adquire, você herda. Né? É interessante quando nós vamos no médico, pastor, a primeira coisa que ele pergunta é: você tem histórico? Olha, é verdade. Existe na sua família alguém Nossa. com diabetes, problema de É coração, verdade. câncer? Então, a nossa genética física, ela é real. Nós podemos examinar uma pessoa de cima e embaixo através do sangue dela. E a palavra vai dizer que a alma está no sangue. Nossa. Profundo. Sim, quando nós vamos examinar a alma de uma pessoa, está relacionado com o sangue. Né? Então, aquilo que ela carrega no DNA físico, provavelmente o DNA espiritual dela, o corpo espiritual dela. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que está... Não Claro. sei se é o termo... Ela está Endemoniada. carregada... Isso, ele está carregando um monte de coisa. Possessa. Certo? Tá. Essa pessoa tem lá seus maiores de 20 anos. Sim. Então, ela teve 20 anos herdando situações. Não vou dizer uma pessoa pura, apóstola, mas uma pessoa melhor. Uma criança, por exemplo, tem menos fatores do que essa pessoa? Como Olha, que... O meu entendimento é o seguinte: ao nascer, todos herdamos a herança espiritual e física dos genitores, dos pais. Pode ser que isso venha a se manifestar caso você ative. Por exemplo, alguém que nasce de uma linhagem de promiscuidade sexual. Né? Essa pessoa, ela pode ou não ser ativada nisso. Né? Ela pode ou não, porque talvez ela nunca abra uma porta, talvez ela case pura, né? Não entre para níveis de moralidade, nem... Então ela não ativou aquela marca que está nela, não ativou aquele código que ela carrega no DNA. Então, provavelmente, essa pessoa não sofrerá os danos, independente da idade, se 20,
né? Ou se 15, ou se 30. O fato é que você nasce, mas ao ativar. E é por isso que as nossas crianças e jovens são tão atacados, né, na sexualidade. Sim, principalmente hoje, né? Hoje, principalmente, porque é nessa época que tudo ativa para que haja aí os maiores níveis de aberração no futuro, os maiores níveis de contaminação. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, não existe uma pessoa que está num nível de contaminação que não possa piorar esse nível. Sim. Ela pode piorar. Ela recebe, talvez, uma marca, mas ela pode tornar essa marca algo, algo que seja quase que, sabe, sem condição de retirar desse lugar. Certo. Algo que venha dar problemas terríveis, não só para ele, mas também para a sua geração. Eu acho que um ponto interessante era a gente entrar na questão da família. Mas antes, Claro. conversando alguma coisa com a senhora falou da parte da libertação. Essa parte da libertação começou a despertar na senhora. Posso falar uma igreja que a senhora passou? Claro, pode. A senhora passou pela a grande escola da libertação durante um período muito forte. Verdade. A Igreja Universal. A senhora acha que despertou ali? Como foi isso? Eu acredito que o propósito, ele é estabelecido antes do nascimento. Ah, certo. Salmo 139 vai dizer que antes da fundação, Nossa. né, ele já me conhecia e já estabeleceu quem eu seria. Então eu acredito que a Universal foi a porta, porque o meu pai, ele era obreiro da Universal. Nossa. Sim, ele se converteu na Universal, né, e ele me levou ao batismo. Então, assim, eu cheguei numa igreja de expulsamento, né? E a senhora era bem novinha? 14 anos. Então, a senhora pegou o auge da O Universal, auge que da estava na Universal. libertação mesmo. É só expulsar demônios, né? Então, assim, eu vi que eu era chamada para as situações. Né? A senhora, com 14 anos, quando viu uma pessoa sendo endemoniada, a idade de 14 anos do medo bateu, ou a senhora... Como que a senhora olhou quando viu a primeira vez que a senhora era criança? Não, eu não tive medo. Não teve medo? Não Olha. tive medo, nenhum tipo de rejeição. Mas também eu não tive muita escolha. Aham. A primeira pessoa endemoniada era uma tia, né? Que, na verdade, ela sofria por manifestações. Aham. E ela veio da casa dela até a casa do meu pai pedir para que eu orasse por ela, porque ela estava passando mal. Eu achei que ela estava com algum problema de estômago, né? Ah, E é criança, né? Criança, é. E aí mas ela também não tinha o que fazer. Ela sentia a entidade vindo e saindo. Então ela falou, eu vou lá na Adriana. A senhora achou que era estômago. Quando a senhora se deparou que era demônio, Não, quando eu coloquei a mão, ela manifestou, a terrivelmente. senhora já foi colocando a mão. Eu coloquei para orar em posição, a gente aprende isso lá, nossa. né? Minha escola foi Interessante. muito boa. Muito boa. A Universal me deu princípios muito bons. Nossa. E quando eu coloquei a mão, ela já manifestou. Então eu não tinha o que fazer. Eu apavorei, assustei, porque eu esperava falar com a minha tia, né? E a senhora via essa cena tendo um pastor, tendo um obreiro. Agora era a Claro. senhora que estava à frente daquilo. E aí foi aí que tudo começou. Aí eu entendi que os demônios se sujeitavam ao nome de Cristo, né? Mas eu também entendia que eu poderia expulsar demônios, né? Eu entendi que eu tinha essa habilidade aí dada por Deus, né? Aham. Mas a Universal, ela ensina que todos podem expulsar demônios. E isso é uma verdade, né? A Bíblia não diz, olha, os pastores expulsem, os obreiros expulsem, né? É verdade. Então, a minha trajetória iniciou-se aí. Mas o Senhor foi trazendo a transformação, né? Hoje você pode ver... Eu vou pastor- aumentar um pouquinho mais a voz da Pode. senhora. Tá que muito falar- baixo? É, que falar que tá baixo. Ai, gente, perdão. Mas tá ótimo o conteúdo. Hoje a minha percepção de libertação é completamente diferente. Hoje a gente quase não tem manifestações espirituais, mas volta e meia eu me deparo com manifestações. Mas hoje nós vemos que se trata mais de principados, né? E o principado, ele não entra dentro de uma pessoa. Hoje ele atua na mentalidade. Nossa. Ele corrói a pessoa, né? Ele muda os princípios e você fica principalizado. Essa explosão que teve de síndrome do pânico, burnout, TDAH,
síndrome de Tourette, é devido a esse ponto que a senhora falou de principado? Porque hoje houve uma explosão disso. É isso? É isso. Meu Deus. É isso. O Nossa. principado, ele atua através de princípios. Então, primeiro, ele tem que te levar a estabelecer os princípios dele. A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Então, a partir do momento que eu começo a atuar de maneira de um principado em específico, eu me torno semelhante. Você pode ver que uma mulher que está possuída pelo espírito de loucura, as ações, os comportamentos, os gestos, né? O olhar, você percebe o principado que está usando ela. Gesticulação, exato. tudo, né? Ou através até a própria sedução. Né? Você olha e fala, tem alguma coisa errada aí. Né? Você sente, você percebe. E o homem é a mesma forma. Né? Você vê o comportamento, né, sedutor ou comportamento manipulador. Então, você vai ver ali que você pode colocar a mão na cabeça dessa pessoa e expulsar. Se ela não mudar os princípios dela, se ela não mudar a forma de ela atuar comportamental, se ela não mudar a cultura dela, se ela não sofrer um processo de transformação, ela vai permanecer mesmo não manifestando. É isso que eu ia perguntar. Pode acontecer da senhora, vamos supor, colocar a mão na pessoa, ela tem um demônio nela. Não manifestar? Pode. Explica isso aí. Pode sim. Interessante. Existem níveis de demônios, né? Existem demônios que manifestam, e aí você vai precisar ter portas vinculadas à feitiçaria, né, à macumbaria, ao derramamento de sangue, pode ser assassinato. Então, essa linhagem aqui, ela é mais, né, abortos. Então, é uma linhagem que vai manifestar. Mas existem principados, são príncipes, que mudam princípios, valores. Esses não manifestam. Não manifestam. Não, são outra hierarquia. Né? Tem governos, principados, potestades, né? Dominadores. Então, você vai entendendo que existem dominadores de regiões, existem dominadores de linhagens, né? E existem dominadores pessoais. Existem principados de nações, existem principados de cidades, de estados. Nossa. Né? Então, são categorias. Um principado de um estado não vai manifestar em alguém. Ele não tem estrutura. Né? Mas, aquele estado, as pessoas se comportam, se vestem, atuam. Existem estados que são extremamente frios. Você chega, nem bom dia você recebe. É um princípio daquele território. Né? Eles atuam assim. Existem estados que são extremamente calorosos. Né? Abraçam, beijam, afagam. Então, isso é uma cultura, é um princípio. Então, você vai ver as características de atuação em determinados lugares de acordo com a manifestação que está ali. E assim são familiares também. Existem famílias que têm o DNA corrompido, né? Tem uma marca ali de vício. Então, ele vai atuar. Né? Como vocês têm acompanhado, as ministrações de tronos, né? Que podemos chamar assim, cada trono, cada principado, vamos dizer, ele tem uma área que ele atua, né? Uma característica dele. Então, o vício, uma família que tem essa base de vício, o DNA está agarrado ali, está conectado, ligado, está marcado. Porque altares vêm sendo levantados de gerações a gerações, né? Apóstolo, então a senhora quer dizer o seguinte, por exemplo, um rapaz que ele é viciado. Sim. Vamos supor que essa família procure a senhora para tratar desse cidadão. A senhora está me dizendo que o tratamento seria a nível família. DNA. Pegar a mãe, vamos supor que a família inteira fala para a senhora, o que a senhora fizer, nós vamos fazer em relação ao vício do meu filho. A senhora, então, trabalharia a família. A família. Sempre a família. Sempre. O que a gente mais vê são casos de dependência, seja química ou própria bebida, né? Então, você vai ver que a pessoa é levada para uma clínica de reabilitação, ela é desintoxicada, né? Mas a família não tem um tratamento. A família recebe o drogado. Ela não recebe a pessoa que foi desintoxicada. Essa desintoxicação do rapaz é como se
expulsasse o demônio, mas não Exatamente. sofreu a libertação. Não sofreu. Olha Então, quando a gente trabalha a Meu família, Deus. nós vamos entrar numa limpeza de raiz. Você vai entender que existem casos de dependência lá atrás. Não só aqui. Esse fruto aqui, esse jovem, né, que você mencionou, ele é o fruto de uma árvore. Essa árvore tem raízes. E são essas raízes que manifestam os frutos. Então, o trabalho de libertação hoje, nosso, não é expulsar demônio. Até porque a Bíblia nos ensina que se nós expulsarmos e essa pessoa permanecer vazia, ele volta 7 vezes pior. Nossa. E nós podemos piorar Então, significante. a pessoa está ali ajudando, que expulsou aquele demônio, mas pode piorar a situação, Pode porque... piorar. Por isso que nós, hoje, né, o nosso entendimento é transformar a mentalidade. Né? A restauração, né? A minha ministração de hoje. A restauração de princípios que foram perdidos lá atrás. Agora, eu vou falar uma coisa para a senhora que eu penso com o que a senhora falou. A senhora me deu um insight aqui. Você que tem uma casa de recuperação, você precisa de uma pessoa como apóstola. Amém. Que discipula, que de repente você fala assim, mas eu sou de São Paulo, ela não é de São Paulo, mas ela tem discípulos. Então, a casa de recuperação precisa de uma pessoa que tem essa questão de trabalhar com a libertação. Que aí a senhora vai dentro da família. Se a senhora está falando que vai dentro da família, Sim. hoje, então, Satanás colocou a família como alvo. Exatamente. Nesse momento que a gente vive? Exatamente. Essa é a chave. Você pegou tudo. É a família. O processo de restauração vem restaurar a família. E eu não estou falando de doutrinas, nem de dogmas, nada disso. Nós respeitamos a família como ela está. Ela sendo a família criada por Deus, nós respeitamos ela e estabelecemos ela. Mas essa família gerou. E essa família tem conexões espirituais. De um lado, o genitor, de um lado, a genitora. Cada um com as suas heranças, cada um com seus códigos de deformidade. Eles se juntam e eles geram um filho. Né? Então, esse menino herda essas características espirituais. De dois lados ainda. De dois lados. Então, nós limpamos o menino, mas a raiz continua. Nossa. Quando a estação vier, porque existe a estação de dar frutos. Nós temos 4 estações. Né? Uma das estações dá fruto. Quando a estação espiritual rodar, esse jovem vai manifestar os frutos de quê? Da raiz. Então, por isso que você... Nossa, é por isso que a senhora vê o menino, ele vai bem, um período da vida, trabalha, estuda, arruma namorada, é um nota 1000. De repente. É isso? É isso. Nossa, é isso. Deus amado. E isso não é só para o caso de vício. O vício foi um exemplo. Mas hoje a família está destruída por conta da imoralidade sexual. Por conta do nível de iniquidade na sexualidade. Nós vemos aí todos os dias casos terríveis aí, né, estourando, aparecendo, escândalos. E essa pessoa, ela pode até estar bem intencionada de sair dessa situação, né? Mas se ela não tiver um cuidado de alguém que tenha conhecimento, sim, ela vai voltar. Desculpa eu interromper. A Claro. senhora vem também da escola da Neuza? Sim. A Neuza fala muito sobre a questão da sexualidade, né? Sim. Na verdade, eu não fiz a escola da Neuza. Mas eu fiz escola com discípulos da Neuza, né, que me treinaram muito bem, me ensinaram, me capacitaram. Foi excelente, né? Serviu, foi um tempo de crescimento, de maturidade, de limpeza, de conhecimento. Né? E essa área de iniquidade, a apóstola Neuza trabalhou muito isso. Muito Sexualidade, mesmo. muito. Ela quase que veio com uma missão no início, que eu vi a biografia dela, em cima disso. No Brasil. O Senhor deu a revelação para ela que o alvo é a família. E como que você destrói uma família, pastor? Como que se destrói? Né? Agora a gente estava brincando, né, acerca de Satanás. Satanás pegou pesado aqui, né? Então vamos lá. Ele é habilidoso. Como que ele destrói uma família? Tirando a família do propósito, trazendo a contaminação, a iniquidade, né? Então a mulher, né, ou o homem, eu não vou ser nem feminista nem machista aqui, porque não é esse nosso papel,
um dos dois aí vai pelo caminho de iniquidade, vai para a transgressão sexual, vai para a imoralidade. E lembrando, né, apóstola, que é uma brecha. É. São coisas pequenas, É. começa assim, né? Coisas pequenas, insignificantes. Não, isso não tem problema. Não, eu não vou ser santo. Eu escuto muito isso. Os homens falam, minha mulher quer que eu vire padre. Eu escuto isso. A minha mulher quer que eu vire pastor, né? Então, é como se a santidade do leito fosse apenas para ministros. A minha esposa, ela fica chateada de eu receber um vídeo, né? Vamos dizer assim, um vídeo de moralidade. Minha esposa quer que eu seja pastor. Não, querido. A santidade não é para pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora de um Claro. vídeo. Eu vou expor o que está na internet, eu não estou Claro. expondo. Não, fica à vontade. Um pastor, ele falou o seguinte, gente, uma igreja grande. Eu estava na igreja, no púlpito, de frente de mim sentou uma mulher absurdamente linda. E ele é casado. Ela deu uma cruzada de pernas que eu falei assim, Jezabel. E ele falou assim, eu desviei, eu fui pro meu carro, aquela cena na minha mente. Eu fui me deitar, aquela cena na minha mente. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu vou falar com a minha esposa. E uma voz disse, não fale, você vai acabar com o seu casamento. E aí ele falou, gente, eu tive que falar com ela para me libertar daquilo. E ele, um pastor, ele teve a coragem, né? Ele falou, não estou dando exemplo, aconteceu comigo. Isso acontece mesmo. Isso é real. E não acontece só com os homens, não. As mulheres também. A iniquidade não tem sexo. A iniquidade, a promiscuidade, ela não procura só um homem. É que as mulheres expõem menos isso e elas também cedem talvez menos, né? Mas também não vou generalizar. O que acontece? Nesse momento, ele foi realmente tentado, né? Sim. Apesar que a tentação... Ficou gravado, ele descreveu nos Ficou. momentos que ele foi, aquilo Tava nele. e ele estava se tornando, eu falei, eu não posso. E tava lá. Essa é a primeira estratégia. É te apresentar um prato bom. Porque a gente não cai com pratos ruins. Então, a primeira estratégia é te mostrar um prato bom. Mas é normal isso acontecer. A normalidade que eu digo é a tendência É. com ele. É muito mais... Porque os religiosos vão dizer assim, ele não é espiritual, ele não é um homem de Não, Deus. não. Os religiosos vão dizer isso. Não, isso é cultura religiosa mesmo. Não. Interessante. Todos são tentados. Existem casos de lugares que a gente vai ministrar e é extremamente contaminado, o altar é contaminado. Os adoradores são contaminados, né? São maledicentes, são caluniadores, são difamadores, são prostitutos, né? Então, quando você entra num altar com esse nível de contaminação, imagine como que você sai. Nossa. Como que você sai? Você entrou num lugar completamente contaminado. Então, você sai coberto daquele trapo de imundícia. Nossa, tá vendo que já tentou ir no barulhinho? Tô. Se piorar, eu vou chamar esse homem. Cadê o Dilon? Ele saiu. Ô, pastora, vê se eu acho o Dilon. Fala, ó, pastor falou pra você ficar lá. Agora, apóstola, nossa, deu um bug aqui, é muito forte isso. Nós paramos, Não digo nem bug de se perder, é inacreditável essa informação. claro. Eu trabalhei muito com a música. Eu fui de um grupo chamado Ao Cubo. Sim, frequência. E trabalhei, e assim, quando se fala do louvor, é o altar também, não é? Completamente. E a gente vê hoje Principalmente. uma música no altar, eu vou falar do que eu vejo. Claro. Terrível. Mas assim, terrível. E aí eu observei que eu fui no templo de Salomão, na segunda, no congresso. Você acredita que eu nunca fui? Nossa, é maravilhoso. Eu Ah, eu peguei o vou. bispo Jadson. Eu não conheço. Que homem sensacional. Eu tinha 14 anos. Eu não Apóstola. E aí, Deus deu uma medida pro bispo Macedo, ele não deixa mais o louvor no altar. A senhora observou? Olha agora Não. os cultos. Eles põem uma sala a par, com toda uma tecnologia para ele ter lá. Eles têm louvor? Eles têm o louvor que é geralmente aquele No que meu tempo canta era um com... pianinho, Então, um tecladinho. esse é o louvor Ah, deles. tá. Então ele deixou falar, Deus falou para nós santificarmos mais o altar. E aí ele colocou a parte. Entra alguma coisa nisso que a senhora falou? Altar, preocupação
centralizar mais? Na verdade, Ou uma intenção apenas? eu acho que é uma intenção, porque a frequência liberada por esse adorador, onde ele estiver, se ele estiver em cima, embaixo, do lado, ele libera o que ele tem. Entendi. Né? É como se eu for ministrar, Deus o livre guarde, contaminada, e eu for ministrar, se eu estiver em cima do altar, se eu estiver embaixo, a autoridade foi me dada. E quando a autoridade, quando te passam a autoridade, você transmite o quê? O que você tem. O que a gente esquece é que são coisas espirituais. Tanto a contaminação quanto a unção. Né? Então a frequência que esse adorador libera, independente do lugar. Independente do lugar. Agora, eu vou apimentar mais uma coisa. Eu sei que a senhora não gosta, eu também não, mas a senhora puxa gatilhos. Por exemplo, eu circulei muito tempo em igreja, um tempo de itinerância. E a questão da sexualidade em cima do altar, completamente contaminado. Hoje nós temos uma questão chamada graça. E aí vem esse pôr graça sobre graça. A graça é real e ela é o poder absoluto da salvação. Só que ela não me dá direito de ser imundo. Nossa, forte isso. A graça é a porta para me ser salvo, Forte isso. não para me ser podre. Forte isso. Né? Então essa questão de graça sobre graça, você entende que você pode dormir, você pode beber, que você pode se contaminar de todas as formas. Agora, minha apóstola, aí foi pro cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo, mas é real. Que hoje, essas pessoas manchadas na questão da sexualidade, Sim. elas estão abrindo igrejas. Verdade. Inclusive, a primeira era uma amiga minha que eu mandei um e-mail para ela e falou: você não é mais minha amiga. Porque você está fazendo isso, você tem a certeza que você vai arrastar multidão. Então, criou-se uma situação para aquelas pessoas que têm essa questão da sexualidade atingida para se agradar aquilo. Eu vejo que a igreja tem se adaptado aos padrões mundanos. E esse aqui é um caso muito sério, porque nós estamos falando de restauração. Nós estamos falando de voltar aos princípios, nós estamos falando de mudança de mentalidade, nós estamos falando de voltar a valores que foram perdidos. E existe, óbvio, que essa galera, esse pessoal, que está agregando, né? Abrindo, por conta das suas debilidades. Mas, pastor, a verdade é que nós precisamos vencer nossas debilidades. Sim. Nós precisamos morrer. Nossa, forte, é verdade. E não agregar. Né? O apóstolo Léo ministrou para nós a natureza animalesca. Fantástico, eu vi. Fantástica. Fantástico. Ele trata perfeitamente esses comportamentos. Né? Que, imagine você agora agregar um comportamento difamador. Não tem nada não, a pessoa me fez raiva, eu vou pedir perdão. Você vai pedir perdão e as consequências disso. Você vai fazer o que com elas? Né? Meu Deus, isso é muito sério, apóstolo. Então não existe graça para isso. Para as consequências, para o perdão, sim. E eu acho, assim, minha visão de leigo, Claro. O Brasil não estava nesse nível de gravidade que está hoje sobre isso. Dessa questão de maldição que a gente lidava, por exemplo, a época da Universal. Quem é que estava possesso, perturbado? É quem não estava na igreja, quem vinha de fora. Agora hoje... Mudou. Meu Deus, não, hoje mudou. Nós temos um chega país... Dá um nó aqui. Dá um nó. Nós temos um país que se declara cristão. Né? E é um país com uma cultura de promiscuidade. Promiscuidade, essa é a Promiscuidade. palavra. Essa é a palavra. Nós vamos ver pelas roupas, nós vamos ver pelos comportamentos, e nós nascemos nesse ambiente. Mesmo estando dentro da igreja, nós nascemos. Eu vou apimentar mais um pouco. Vai lá. A senhora é apóstola dessa igreja que eu estou aqui agora, uma simulação. Sim. A senhora me chama para louvar. Sim. E eu subo ali e canto a música do Titãs. Como que a senhora... Qual é o ponto de vista da senhora? Eu subi no altar e cantei Titãs. Meu ponto de vista é péssimo. Péssimo, não é? Péssimo. Até adorações que não adoram a Deus não pode ser cantado. Mesmo sendo gospel, né? Eu estava com um amigo no carro e ele vinha ouvindo umas músicas falando: apóstolo, você gosta disso aqui? Eu falei: irmão, você quer que eu seja sincero? Essa música não adorou a Deus em momento algum.
essa música contou que ele sofreu, a trajetória dele. E tá, é legal, mas você não pode chamar isso de adoração. Deus amado. Você não pode chamar isso aqui de adoração a Deus. Fala que é uma paródia, que é um... Porque você vai usar isso daqui num momento de uma festa, de algo semelhante. Agora, não dentro do momento de juntar, né? O De momento adorado. de adorar. Né? No momento de a gente se reunir com o E corpo. aí eu vou me lembrar da revelação que o apóstolo teve quando acho que foi para a Alemanha, daquela estátua, que aí Deus mostrou que é a humanização sendo prioridade. Prioridade. Isso mesmo. Meu Deus. Então, eu vejo o seguinte, essa é a minha opinião, pastor, eu respeito as opiniões, mas assim, você está indo para a igreja para se reunir com o corpo e celebrar, não é isso? Celebrar. E você está celebrando a quem? Você está adorando a quem? Eu estou adorando a Deus. Então, por que você está falando de você? Nossa. Né? Por que você está trazendo adoração para você? Imagina o Titãs. Então, assim... Não tenho nada contra, Sim, né? sim. Meu Deus, né? Não tenho nada contra, mas não é ambiente para isso. E não é lembrando que a ambiência. opinião da senhora é uma opinião bíblica. Bíblica. Verdade. Você não vai encontrar nenhum salmo de adoração que não esteja adorando o Rei dos Reis, exaltando o nome do Senhor, né? Você não vai encontrar isso. Então, é um tema complexo, gera muita discussão. Né? Cada um tem as suas visões, os seus, e eu respeito as visões, não estou aqui para discutir nem nada, mas Agora deixa eu fazer uma outra princípios. coisa para a senhora. Claro. Eu tenho, vamos supor, não é a minha opinião, mas alguém opina o seguinte: a obrigação da igreja é educar o meu filho, é preparar o meu filho, meus filhos para o mundo. O que a senhora pensa disso? Eu vou mais além, pastor. Não é obrigação da escola e não é obrigação da igreja. A escola não pode influenciar os fundamentos que eu dou e a igreja não pode influenciar os fundamentos que eu dou. A igreja é um lugar de você ir manifestar culto, adoração, né? Mas eu preciso ser igreja aqui fora. Então, a responsabilidade, quando você vai para Deuteronômio, você vai ver de geração em geração. Deuteronômio 6, ensine no caminho, ensine na mesa, ensine sentado, ensine andando. Então, a obrigação bíblica é do pai e da mãe. Olha só. Não tem outro responsável pelos meus filhos. E não existe outra pessoa que vai responder pelos meus filhos. Eu vou responder. Agora, é óbvio que eles podem decidir, escolher, porque todos possuem livre-arbítrio. Mas não poderão dizer que não receberam. Né? O Senhor não vai cobrar de um pai e de uma mãe o que o filho está fazendo. O Senhor vai cobrar de um pai e de uma mãe os fundamentos que ele deu. Agora, quando nós transferimos para a igreja a educação espiritual, nós estamos sujeitos à igreja ensinar, por exemplo, como a igreja da sua amiga, que a sexualidade é permitida. A contaminação sexual. Ou nós também podemos aprender coisas que dentro da igreja. Agora, se você fundamenta... Eu tenho uma filha de 15 anos. E na viagem, vindo para cá, ela falou: mãe, tô com um problema. Eu falei: fala, filha. É uma idade muito complicada, hein? Eu tenho um professor de religião e ele está contestando a minha posição como cristã. Eu falei: Nossa. deixa eu ver se eu entendo. Qual que é o contexto? Mãe, ele falou algo sobre salvação e se batizou, tá tudo certo, acabou o pecado, acabou as dores, tá tudo resolvido. Falei: gente, você tem que ir com Bíblia, né? Quando você for ter algum tipo de conversa com ele, você tem que levar o que eu te ensinei. Mãe, ele vai me expulsar. Eu falei: não, ele não vai, o colégio eu pago. E ele tem que te ensinar. Agora, a educação espiritual que eu te dei, você tem que apresentar ela, né? Você não pode cair em outra educação espiritual. Então, o que é importante, pastor? Nós trazermos a restauração. O Shabat é a porta. O Shabat. O Shabat é a porta da restauração familiar. A restauração da mesa. Eu nunca tive o Shabat, eu peguei um com o apóstolo.
Aí tem a recitação dos filhos, da a família, A totalmente família. Meu Não, Deus. o Shabat é uma das minhas paixões. O Shabat é uma coisa que me encanta assim, profundamente. Porque eu vejo a necessidade das famílias voltarem para a mesa, Nossa. de ter esse tempo de comunhão, de ensino. E olha só, você se conecta com o coração dos seus filhos novamente, nesse momento, porque vocês estão tão próximos, são juntos. E você também ensina princípios que ele levará de geração Vai levar, após geração. é verdade. Eu, Nossa. eu falei para minha filha, eu falei, filha, a tua responsabilidade é muito grande. Eu quero ter 5 netos, só seu. Mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, você vai ensinar para ele o que você pratica. Ela tem base para isso. Então é geracional. Você ensina, né? Aquilo que você aprendeu no berço. Nossa. Então esse papel não é da igreja. O papel da igreja é me receber com a minha família, com os meus filhos, com os discípulos, com as pessoas que eu mentorio, ou cuido, ou sirvo, né? E celebrar, ensinar, ajudar da maneira que pode, né? Esse é o papel da igreja. Agora, quando a gente transfere a nossa responsabilidade, nós estamos dando ao outro a autoridade que é nossa. E aí você não vai poder discutir quando lá na frente a bomba estourar. Quando os pais transferem ou quando os pais estão sendo oprimidos a transferir. Porque a geração que a gente vive hoje, a política, ela englobou uma questão que a escola vai fazer esse papel e que a sociedade, o poder político quer fazer isso. Não, eu vi um exemplo de um menino. Eles dizendo, não, esse menino é o que ele está querendo ser. Ele tinha 6 anos de idade. Então ele tem direito de ser isso, mas o pai e a mãe não interessa o que o pai e a mãe acham. Hoje está vivendo isso. É terceirizar para o Estado, né? É Estado, isso é o Estado. Exatamente. Essa é a palavra. Nesse caso aqui é um pouco pior. Porque o que o Estado decide é lei. Né? E se por um acaso isso for aprovado, nós ficamos de mãos atadas. Porque o que o Estado decidir para o meu filho, ele dá abertura para ele escolher. Só que nós não vivemos pela legislação do Estado. A minha legislação espiritual, ela é Bíblia. É teocrática, né? Exatamente. Então, dentro da minha casa, você não pode interferir. Um ensinamento na cultura e na forma de cultuar ou na forma... Você não tem direito de interferir dentro do meu lar. Né? Isso é desumano, isso não tem nem nome para dar isso. Eu procuro o nome aqui e nem encontro. Sim. Porque é inadmissível uma coisa dessa. Eu tenho uma família que eu conheço e que o rapaz ele optou por uma questão sexual. E obviamente que ele foi criado na igreja, a mãe, a família vivia bem. Sim. E foi um choque para a mãe, óbvio. E a mãe pegou e deu uma surra nele. Coisa que acontecia com a gente que era normal, né? Sim. Bateu e chorou. Aí ele saiu, o rapaz foi para casa de amigos que também opinam por aquilo. Falou assim, ó, peraí, meu pai é advogado. O pai chegou, falou, o quê? Processou. Ela foi parar na delegacia e quando chegou lá, que correu tudo, o rapaz queria regredir. O delegado falou assim, agora você vai ter que arcar. Com as consequências. Você agora vai poder colocar na cadeia. E ela chorava. E aí, num ponto... Qual a idade dele? 22 anos. 22 anos. Mas ele chegou... É como se ele tivesse sido hipnotizado. Ele chegou num ponto ali, que a senhora falou. Esse é o a principalização. Caiu no que a senhora falou. Exatamente. O pai vai sentir ódio, dor, tristeza e nunca vai conseguir entender que esse jovem foi influenciado. O pai vai expulsar, o pai vai ficar ofendido. Imagine você denunciar o seu pai, né? E ele chorou depois. Eu não acredito que eu fiz isso. Mãe, me perdoa. E ele se revoltou. Quer dizer, é como se ele fosse um marionete. Marionete. Conduziu ele. Exatamente. Quando ele abriu o Aqui olho... nós vamos para a roda zodiacal. Aqui nós vamos para Jó 38. Nossa.
Aqui nós vamos para os tronos de iniquidade que liberam frequências, que ativam iniquidades. Nossa. Imagine nós aqui, nós precisamos do sinal de Wi-Fi, né? Aham. Nós precisamos disso. Então você chega com o teu telefone ou com o seu computador e existe uma rede aqui. Você entra aqui, colocou a identificação, a senha, vamos dizer assim, você conecta a rede. Conecta. E você está usando que rede aqui? A rede local. Aham. Então vamos para o espiritual. Eu entro num lugar de liberações de frequência, né? E automaticamente eu sou conectada naquela frequência, naquela liberação de frequência, e eu vou me comportar, agir Nossa. e pensar dessa forma. Meu Deus. Exatamente. Isso é seríssimo. Por quê? Você vai bater em demônio e não vai sair nada. Não vai sair nada. Porque não está relacionado a uma manifestação física, mas sim a uma manifestação espiritual. Uma mudança, uma transformação de mentalidade. E é interessante, não cortando a senhora, porque a mãe falou assim, pastor, eu não entendo. Eu orei, eu jejuei, eu coloquei a mão. Ele não foi do cão endemoniado, pastor, eu não entendo isso. Nós estamos fazendo campanha de 52 dias no monte. Não vai. Não vai. E campanhas, elas são excelentes para níveis de guerra. Existem níveis de guerra que nós precisamos de coisas maiores, né? A própria Escritura diz que existem cascas que saem com jejum e oração. Então precisa fazer um mapeamento, um monitoramento, identificar a influência, né? E aí, Meu Deus. a nossa guerra não é aqui embaixo. Essa guerra de ficar batendo aqui embaixo, ela é dos anos 90 mesmo. Nós já estamos em outro tipo de guerra. Até os demônios se especializam. É como se, assim como a internet, assim como tudo evoluiu, Sim. é como se o mundo espiritual também, antes de acontecer na Terra, aconteceu no espiritual. Então, existe uma potência aí de atuação. Existe uma força, uma violência nisso. Né? Uma velocidade também. Uma velocidade. Exatamente. E isso influencia de uma maneira que a pessoa depois vai falar, gente, o que eu fiz? Por que eu falei isso? Sim. Né? Quantos que não assassinaram, mataram e falam exatamente, eu não sei isso. o que aconteceu. E alguém vai olhar e vai dar risada. Ah, sério, não foi você não, foi o demônio. Porque não manifestou, você vai entender, interpretar que não foi Meu Deus. um príncipe, né, que atuou. Agora, desculpa eu colocar um ponto como esse também. Tá. A gente precisa, em casos como esse, de alguém que entenda realmente o que fazer. Porque não é simples. Não é. Porque eu sirvo a Jesus há 43 anos. Uau! Eu tô com vocês, assim, nesse ambiente, vai fazer 2 anos. Eu tô tendo que desconstruir totalmente o que eu passei. Agora você chegou num contexto. A desconstrução. A desconstrução é um processo muito doído, muito difícil, porque você tem que abrir mão Muito de tudo que você aprendeu, sem desonrar, né? Aqueles que te ensinaram, te serviram. Porque a desonra, ela é o ápice da burrice, né? Como eu te falei, né? Meu Deus, a igreja que me salvou, a igreja que me trouxe para Cristo. Eu comecei a caminhar a partir dali. Então, eu não posso desonrar essa casa, né? Hoje eu falo muito da Universal porque as pessoas perguntam como nasceu. Então, nasceu aqui, né? As pessoas perguntam. E óbvio que no caminho, pessoas agregaram. Eu tive pessoas excelentes que me ajudaram muito. Tive pessoas que me atrapalharam também. Mas eu tive pessoas que contribuíram, que me ensinaram, que me ajudaram. Mas aonde foi que você nasceu? Aqui. Qual estado que você nasceu? Nasci em São Paulo mesmo, Guarulhos. Quantos estados você já morou? Só em um. Só em um? Nunca saiu de São Paulo? Não. Vão por mim, eu nasci no Mato Grosso. Mato Grosso. Exatamente. Eu morei em várias cidades do Mato Grosso, morei em Rondônia há muitos anos. Nossa. Né? Hoje eu estou morando na Bahia. Nossa. Né? Então, assim, houve um processo, eu passei em lugares, mas eu deixei de ser mato-grossense porque
Não, eu mudei a mentalidade, eu não tenho mais os costumes da região. Agora eu vou... É como esteve antes da senhora, a Nelma Aragon. Sim. Ela minha falou, irmã. eu moro 15 anos em Curitiba. Só que Sim. Curitiba, não, sou Pará. Ela fez bem assim. É. Sou paraense. Exatamente. Ela quis expor a raiz dela onde... Exatamente. Que é isso? É isso. Eu não deixo de ser Mato Grosso. Entende? Eu não deixo de ser... eu não tem como outra pessoa me trazer salvação. Quem me trouxe foi o Universal. E eu vou falar isso até o último dia da minha vida. Né? A Universal tem seus erros? Óbvio que tem, mas todas têm Sim, erros. sim. Né? Então a gente não julga erros. Aham. Agora, quem abriu a porta para a salvação, eu vou difamar. Que tipo de ser humano eu sou? Né? Forte isso. Que tipo de ser humano eu sou? É óbvio que eu cresci, saí, mudei, tive transformações, tive outra mentalidade, o Senhor desconstruiu. E essa desconstrução dói muito. Dói muito porque a gente pensa, pastor, que a gente é o ápice, a gente sabe de tudo. A gente não sabe nada. É Nada, verdade. nada. Eu não me coloco no lugar que eu sei, todos os dias eu aprendo. Hoje uma pastora, Adriana até é o nome dela, ela ministrou sobre iniquidade. Eu ministro sobre iniquidade. Adriana Mas do eu Rio. ouvi o testemunho dela, aquilo me edificou tanto, a história dela, o contexto dela. Então não tem como você parar de aprender. Sim. Não tem como. Meu Deus, olha a ministração da apóstola Neuma. Que Nossa, violência, que estatura, né, de palavra. E ela tem experiências profundidade. com anjos, né? Tem e eu falei, muitas e aí, quando foi? experiências. Semana passada, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Foi, ela até fez uma live sobre isso. Incrível. Então, existe cada um me agrega em alguma coisa. Né? Como aquilo que a senhora agrega para muitas pessoas também. Exatamente. Hoje, a minha paternidade, ela é do apóstolo Léo. Nossa. Ele é o meu pai. Então, ele me corrige, me abençoa. A bênção vem através dele. Né? Hoje eu recebo dele, tanto conhecimento como colo, né? Porque Olha pai só. briga, mas também dá colo. Então, assim, mudou de lá para cá? É óbvio que mudou. Pessoas excelentes passaram, me agregaram, foi maravilhoso. Mas hoje, eu estou aqui. Né? Sim. Essa casa me recebeu com muito amor. É tão interessante, pastor. Eu encontrei o apóstolo Léo em Israel. Nossa. O senhor falou comigo Meu que eu precisava ir para Deus. Israel. E eu falei, eu não vou O encarar. primeiro contato com ele foi em Israel? Israel. Olha só. Hoje eu entendo o que o senhor estava fazendo. Né? Mas Olha naquela só. época eu não tinha nem noção. Né? E eu estou ali em Jerusalém, caminhando, fui em vários lugares. Não fui com caravana, fui com uma profeta, né, amiga minha. Uma mulher excepcional, uma mulher de Deus, caminha comigo há muitos anos. E fomos nós duas. E nós estamos caminhando há mais de 15 dias dentro de Israel e a gente ouve voz de brasileiro. Gente, eu queria correr para encontrar, para abraçar, porque é só hebraico e um pouco de portunhol, né? Meio que quase que incomunicável. E quando eu ouvi os brasileiros, eu fui nele. E eu falei, meu Deus, quem é esse senhor? E o senhor falou comigo, olha, essa oferta que você trouxe, para você entregar para ele. Eu falei, mas como que eu vou entregar para ele? Eu nem sei quem ele é. Nossa, eu tô vendo agora. Tem segundos, Nunca minutos. vi esse homem. E ele estava num processo com a barba desse tamanho. Olha, eu lembro dessa época. Você lembra dessa época? Eu olhei para ele e falei, Deus, quem é esse homem? E o senhor falava, é ele, ouve ele, é ele, é ele. Eu falei, eu tenho uma oferta que eu trouxe do Brasil. Olha. Que oferta que você trouxe? Eu trouxe pedras preciosas. O senhor recebe? Recebo. E é tão interessante que esse lugar de encontro nosso, encontrei ele, a apóstola Leila e mais algumas pessoas estavam com ele, foi num lugar que tem um significado espiritual muito grande. Né? É um lugar com uma potência muito grande. Então ele recebeu a oferta e nós nos conectamos ali no mundo espiritual. Meu Deus do céu, olha. Né? E ele fala que eu fui buscar a paternidade dele em Israel. Eu achei sensacional. Olha. E de lá para cá, a minha vida passou por um nível de transformação. O Senhor mudou o meu estado, o Senhor me mudou o meu nome, o Senhor mudou a minha estrutura. A pessoa que eu era antes do apóstolo Léo, para a pessoa que eu sou hoje, após essa cobertura, ela sofreu um processo de transformação violenta. Violentíssimo. Doloroso, né?
doloroso, mas prazeroso. Porque quando a gente olha para trás, fala, gente, eu não me arrependo de nada. De nada. Eu não me arrependo. Você entende? O processo me levou para um lugar maravilhoso, um nível que o Senhor tem nos trazido de conhecimento. Olha o que é poder sentar na mesa com esses homens. Olha o nível de conhecimento e sabedoria desses homens. Meu Deus do céu. Incrível. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Eu tive homens excelentes que me ensinaram, mulheres excelentes que me ensinaram. Mas nesse momento, eu estou num coração tão grato, porque eu estou sentada numa mesa de anciãos, sendo capacitada, treinada, ensinada, enviada, amada, cuidada. E isso é tudo que nós precisamos, pastor. Porque nesse processo de desconstrução, a gente fica, e agora? E agora? Porque você precisa soltar tudo que você aprendeu lá atrás. E tem coisa que você aprendeu 4, 5 anos atrás. E você chega aqui e fala, poxa vida, não é assim. Ou não é bem assim. Não é bem assim. Tem essa... Ou é assim, mas tem um detalhezinho a mais. Então, assim, o processo de desconfigurar, desconstruir, ele não termina. Ele não termina. A senhora se encontra nesse processo ainda? Claro, me encontro. Mesmo estando no nível que hoje, mas ainda acontece a desconstrução. Todo dia. Interessante. O tratamento de Deus não para. Às vezes ele para a gente, não deixa a gente sair para lugar nenhum. Às vezes ele joga a gente, que você fala, meu Deus do céu, como que eu vim parar aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Da noite para o dia, arruma a mala que nós vamos para tal lugar. Você entende? Então, o Senhor nos transforma. Eu ainda não estou da forma que eu preciso ficar, mas eu estou no caminho que me levará a ser quem eu preciso ser. Eu não saio do caminho da transformação. É uma escolha que eu fiz há anos atrás. Eu decidi. Uma outra questão, a senhora falou que mudou o nome. Como que é? Rivka mudou? Como que foi isso? O senhor vai conhecer essa ministração através da apóstola Uleides. Ela vai ministrar aqui a identidade espiritual. O nome Rivka eu recebi do apóstolo Léo. Ele ouviu e falou, minha filha, o seu nome é Rivka espiritual. O meu nome físico é Adriana. Adriana Cristina Van Dresen. Esse é o meu nome terreno. Mas a minha identidade espiritual é de Rivka. Né? E um pai dá nome para um filho. Isso é a coisa mais linda. Né? É o pai que escolhe o nome de um filho. E quando o Senhor revela esse nome para ele, eu fiquei um pouco assustada. Rivka, é o que? Hebraico? Me ensina, fala. E aí ele falou, Rivka, esse nome significa Rebeca. E esse nome tem um peso grande. Nossa. E aí eu fui pesquisar Rivka. E eu fui levantar Rivka. E eu fui descobrir quem é Rebeca nas escrituras. Não da maneira superficial. Rebeca, esposa que foi buscada para Isaac. Né? Não, é mais do que isso. Né? Rivka é a escolha de Deus para dar continuidade num propósito estabelecido para Sara. Rivka é uma matriarca. Então, é uma responsabilidade, mas é uma grande bênção. A palavra diz que quando Abraão pede para que o seu servo vá buscar uma esposa para o seu filho, e ele vai e encontra Rivka e Rebeca, a Sara tinha morrido. Sara tinha ido. E a tenda de Sara, a tenda do ensino, a tenda do ensino estava com a lâmpada apagada. Olha. Porque Sara havia falecido. As mulheres estavam em luto ou estavam sem dar continuidade. Né? E Rivka vem e reacende a chama do ensino. Ela dá continuidade no ensinamento para essas mulheres. Abraão ensinava os homens, Sara ensinava as mulheres. No caso, a Torá, né? A Torá, os princípios. Né? E a gente vê que o legado de Abraão é transferido para Isaac. Né? E o legado de Sara é transferido para Rivka.
Então, nós vemos ela dando continuidade. Isso fala muito. Isso fala de responsabilidade. Não só minha e da minha casa, mas de uma geração. Hoje eu vejo o Senhor me levantando para um nível de restauração. O Senhor tem falado muito comigo. Muito. O seu propósito está conectado com a restauração dos princípios originais. Então, eu entendo o porquê de receber esse nome no Reino do Espírito. Essa identidade espiritual. A Adriana não teria condição nenhuma de entrar num nível de conhecimento desse. Eu precisei ser limpa. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, também, porque a senhora já viu o significado de Adriana, né? Já. tem um seu cultural, tem significado também? E tem 2 significados. Uma são as marcas. Adriana significa negro, escuridão, trevas, né? Quando você ora e quebra isso daqui, rende ao Senhor, tá maravilhoso. Só que o destino não muda quando você quebra. A mudança de destino é um pouquinho mais. Você vai ver que Abrão precisou ser mudado para Abraão. Ele veio de uma terra e de princípios de contaminações violentas. E a mudança de nome dele deu condição de ele chegar no destino espiritual. Então, a Adriana não chegaria nesse destino. Inclusive, a Adriana foi abortada de destino. A Adriana foi paralisada e abortada. Então, o Senhor traz, né, uma paternidade que te estabelece destino e te lança para o destino. E eu vejo o amor de Deus nisso. Né? A Adriana realmente não teria como ter destino. Até porque esse entendimento de mudança de nome, isso vem de Israel. Uma paternidade de Israel conseguiria fazer isso comigo. Né? Então, eu fui buscar, como ele diz, eu fui buscar meu pai em Israel. Né? Eu fui buscá-lo em Israel, ele estava morando em Israel. Então, a nossa conexão espiritual começa aí. Mas o tempo foi passando e eu não me encaixava. Eu não me encaixava naquele território, naquele lugar, naquela... E eu entendi que não era assim. E aí o Senhor começa o processo de transformação. Mudança de vários quesitos. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Pastor, existem pessoas com propósito específico. Nem todo mundo vai ter mudança de nome. Nem todo mundo vai ter o destino abortado. Porque a gente não vê todos na Bíblia mudando, a gente vê alguns ali. Não, você não pode fazer disso uma religião. E você não pode fazer disso uma doutrina. Uma doutrina. Todos. Existe o nome espiritual? Existe, vai ser ensinado. Muito lindo isso. Mas eu estou falando de um nome, uma mudança de nome. O nome espiritual é uma chave, é um acesso, é uma porta, uma dimensão. Ok. Mas uma mudança de destino através do nome, o nome dá destino. Você vai ver que nas Escrituras, todos os filhos de Jacó receberam nomes que deram destino. A gente vai ver Benjamim, filho da dor. Não era Benoni? Filho da minha dor, não foi isso? E aí Jacó vem e fala negativo. Filho da minha mão direita. É verdade. Benjamim. Ele muda o nome e a consequência disso, ele muda o destino. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Né? Outra coisa é você exercer o que fala. Então nós vemos que Jacó, né, deu destino para filhos. Jacó fez isso, através do nome. E ele passou por isso... E ele teve uma experiência na família também que precisava passar por isso. Ele teve a maturidade de identificar, não. Esse vai... Mas não eu acho interessante esse ponto de vista da senhora, porque não é uma doutrinação em massa. Não. Eu tive isso, agora todo mundo tem que mudar o nome. Não é. Não. Você recebe um nome, você recebe códigos, isso é tremendo no mundo espiritual. Mas o que nós estamos falando é de uma mudança de nome. Mudança é outra coisa. Né? Então, assim, existem pessoas que me chamam de Adriana, não tem problema. Né? Mas a minha identidade espiritual está conectada. Agora, como que a família da senhora, que deve ter uma parte que não serve a Jesus, ou de repente tem, mas como que eles... Houve algum tipo de reação? Pastor, eu nasci num lar privilegiado. É mesmo? É verdade.
O Senhor me deu a mãe que eu precisava, as irmãs que eu precisava. Estou escrevendo um livro, e nesse livro eu menciono elas. Como que essas mulheres me influenciaram. Eu sou quem eu sou. Seu pai é vivo? Meu pai faleceu em 2012. Se ele tivesse aqui sobre isso também, ele... Meu Deus, de maneira alguma. Eu nasci Nossa, num lar que coisa. abençoado. Eu tenho irmãs que vieram do catolicismo, né? E ela entende o meu chamado, respeita as minhas viagens, respeita a minha escolha, respeita e me liga, mano, eu preciso de oração, ora comigo. Nossa. Minha mãe me liga, filha, ora comigo. Olha. A coisa mais linda. Então existe esse respeito, meus sobrinhos me respeitam. Cada vez que eu lanço alguma coisa, mando para eles o livro que eu estou escrevendo, me dá a opinião de vocês, né? E eles falam, tia, que orgulho, que coisa linda, como que você tá sendo inspirada por Deus, mesmo sendo, às vezes, de ministérios que estão mais vinculados à graça, ou às vezes nem sendo evangélicos, nem sendo convertidos ao evangélico, né? Mas eles respeitam. Eu fui agraciada. Eu tenho uma família que me abençoa em tudo. Eu acho assim também, sabe? O respeito é uma questão de imposição sua, não por força nem por violência. Não, você tem que me respeitar, não. Mas a senhora transmite isso. Sim. Uma respeitabilidade de alguém olhar a senhora, por exemplo, mudar o brinco e falar, não, isso é sério. Porque é a pessoa. Sim. Então vê que não é aquilo, é um... Hoje até... Pastor, perdão. O senhor me pediu para raspar a cabeça. E eu fiz isso há um tempo atrás. Chegou a fazer? Fiz. Olha aqui, curtinho. E como que eu falo para minha família? Nossa, aí é bem radical. Não, você tem. Aí você é tem radical. Ideia, pastor. Aí eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Isso era para profeta, para esse pessoal que voa, né? Eu caminho mais aqui embaixo, tá tudo certo. Outra coisa interessante com a senhora não programa as coisas. Não. A senhora vive o que Deus... Vivo o que Deus me direciona. Nossa. Completamente sem segurar o remo. É o seu. O Senhor direciona. Então, eu não tinha isso. Inclusive, profetas falavam, Deus nunca falou isso com você? Não falou. Então, não tenho por que fazer. O Senhor não falou comigo. Quando Ele falar comigo, eu faço. Faço o que Ele quiser. O momento não corresponde a isso que falaram. Mas Ele precisa falar. Né? E aí Ele falou. Ai, falou. Inclusive, eu vi várias irmãs aqui com esse voto aqui, várias. Fizeram, verdade. O ano passado, quando eu vim, eu tava com o cabelo bem pequenininho, né? E esse ano já tá grandinho. E também vejo que elas, esse ano estão com o cabelinho curtinho, mas o ano que vem já vai estar eu tive dificuldade para identificar a senhora. Por causa dessa foto. Cabelo, né? Cabelo muda uma pessoa. Muda. Pastor, quando eu tirei o cabelo, eu via meu irmão em mim. Meu Deus do céu, que coisa mais horrível. O cabelo é um desenho, né? Ainda mais pra mulher, Quando ele me pede esse voto, eu mando uma mensagem no grupo da família, né? Nós temos um grupo. Família, o senhor me pediu um voto. Eu explico para eles uma promessa, né? Para os católicos. A senhora colocou no grupo da família, comunicando eles. Eu não estou doente, está tudo bem, né? Vocês me abençoam? Ai, demorou um tempinho para responder. E eu tô aguardando a resposta, porque é importante, né? Eu honro muito a minha irmã, a primogênita. Ela é uma mulher incrível, eu honro muito ela. A opinião dela é muito importante para mim. Nossa. E a opinião da minha mãe... Mas a minha mãe, eu nunca encontrei algo que eu falasse, mãe, eu vou fazer tal coisa. Ela falou, eu te abençoo. Eu nunca encontrei. Pensa numa mulher com o coração temente a Deus, sabe? Nossa. Não se coloca na frente de Deus de jeito nenhum. Eu te abençoo. Mãe, eu vou fazer um jejum de 40 dias de água. Eu estou avisando a senhora, porque às vezes a senhora vai me ligar, eu vou estar meio debilitada, né? Água de coco, vitaminas, tudo. Mas eu te abençoo. Nossa. Mãe, eu vou fazer um voto com Deus. A minha mãe é uma mulher convertida, uma mulher de Deus, intercessora minha. Mãe, eu vou fazer um voto com Deus. Que voto? Vou tirar o cabelo. Minha filha, você tem certeza? Mãe, eu não quero fazer. Mas o senhor está me pedindo. Olha, eu vou obedecer. Eu não quero fazer, eu vou obedecer. Não, eu não quero fazer. Tem coisas que eu não quero fazer, pastor. Sim. Mudar de Rondônia para Bahia, eu não quero. Eu amo Rondônia. Sua família está em Rondônia? Não, hoje não. Hoje meu filho está em Rondônia. Ele é estudante de medicina, faz faculdade, né?
lá. Então, o meu filho está em Rondônia. Sua mãe e suas irmãs? Mato Grosso. Então, a opinião delas é muito importante. Quando minha mãe me diz, eu te abençoo, quando as minhas irmãs falam, eu te admiro tanto. Eu Olha queria ter a tua só. força. Eu não tenho coragem nem de cortar a unha para entregar para o Senhor. Nossa, olha. Então, isso não é normal. Não é. Não é. Mas Deus deu a família. Deus deu, é. Deus me colocou. E a escolha foi dele, né? Ele escolheu o lar que ia receber a apóstola Rita. Mas tudo dentro de um processo que seu pai plantou lá, até porque para ser o Breno Universal, o cara tem que ser o. Eu conto É bastante Harvard isso. aquilo é. Meu treinamento foi bom. Eu estava contando agora há pouco aqui na mesa, alguém perguntou. E eu estava contando, olha, o meu treinamento para servir, para começar a servir, porque eu não podia servir, para começar a servir, era lavando os banheiros de Bombril. E isso na Universal. O vaso. Ali é uma escola. É uma escola. Mas me ensinou a servir. Sim, sim. Me ensinou a servir, me capacitou para estar aqui. Eu conheci uma moça que ela virou obreira no templo. E ela me explicou o processo. Amada apóstolo do céu. Hoje ela está em Mato Grosso. Tá em Mato Grosso. Casou com um pastor da Universal, está fazendo missões. Aí que foi o caso. Eu nunca imaginei na vida que eu sairia da Universal. Aí chegou um momento que me falaram, eu vou te preparar, nós vamos te preparar para ser esposa de pastor. Quê? Quero não. Não, essas mulheres, elas não são pastoras, elas são esposas de pastor. Quero Lá não. não tem pastora, né? Não. Como seria o ministério Mas da senhora é assim? a minha imaturidade, né? Sim. Minha Mas maturidade. a senhora estava dentro da casa, as regras, a senhora As regras eram a senhora estava essas, vivendo né? aquilo do momento. Vivi aquilo e foi importantíssimo. Porque eu cresci, eu aprendi a servir. Né? Eu aprendi A a senhora cuidar não queimou de vidas. etapas. Não. Comecei de crianças, depois fui cuidar de jovens, depois fui servir no altar, depois fui servir no corpo, Cuidar de na jovens igreja. na Universal também? Na Universal. Nossa, só foi... Líder de jovens. Eu esqueci o nome da sigla deles, aquilo é fantástico. É Meu Deus, eu fortíssimo. não lembro mais. É fortíssimo. É U alguma coisa. Nossa. IBI era das crianças. Eu lembro das crianças, agora dos jovens eu não lembro. Olha que interessante. E essa caminhada não foi da noite para o dia. Né? Hoje eu tenho 41 anos. Nossa. Então a história não começou agora. A história começou lá atrás. Mas o processo de transformação, ele é árduo. Ele é árduo. E o Senhor vai colocar aquilo que eu preciso para me alcançar o propósito e o objetivo. Ele vai colocar. Seja dor ou seja bênção. Tudo nós temos que agradecer. Tudo. Porque as dores que nós passamos nos faz mais fortes. Resiliência. Eu sempre digo um ditado assim, que não se Sim. formam marinheiros em águas calmas, né? Não se forma. É verdade. Então, o processo dói, mas ele vale a pena. Eu não me arrependo de nada. Nada, nada, nada. Porque o processo me trouxe até aqui. O Senhor me conduziu, me moeu, me apertou, me espremeu. Mas é tão gratificante. Quando eu terminei a ministração, agora eu vou falar algo assim bem do meu coração. Quando eu terminei a ministração e subi, alguém foi me levar um presente, uma A oferta. senhora está falando de hoje, a meditação Hoje, de hoje, aham. certo? Alguém foi me levar um presente, uma oferta, e ela falou, apóstola, eu trouxe uma convidada e ela está passando muito mal. Depois da ministração, ela está tremendo, está se sentindo mal, com dor de cabeça, com antivômito, muito mal. Falei, não, vou orar com ela. Vamos lá, me leva lá onde ela está. Aí estava em outro quarto, deitada. Quando eu cheguei no quarto, e eu orei por essas mulheres, eu vi o que Deus fez. Eu vi visualmente, espiritualmente, eu vi o que Deus fez na estrutura dela. Ela não aguentava. Todos os sentidos dela estavam comprometidos. Como é o nome dela? Da mulher? Eu não lembro agora. Porque entraram aqui dizendo que tinha uma pessoa que estava muito ruim. Era até a esposa do doutor que estava... Falou, me acha, Simona, que eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, porque ela não está bem. Eu não lembro o nome de repente dela. É ela. Mas a senhora viu? Vi. A estrutura dela, emocional, espiritual, física, o corpo dela sofreu um grande abalo na ministração. Eu vi. E eu falei, meu Deus. Então o processo vale a pena.
Se a gente fosse aqui do mundo, como eu falei, pessoal, eu cantei rap, então a gente tinha muito isso. Eu ia falar assim, a senhora entra na mente. Mas espiritualmente eu vou dizer que a senhora cria conexões espirituais muito fortes. Amém. Muito forte. Eu sinto aqui, sabe, algo assim que se nós ficássemos 6 horas conversando, ia ser nesse nível, sem cansaço, sem... Porque é incrível, é incrível. Coisa... naturalmente, a senhora inala isso ao ponto de conectar. Amém. E por isso que eu vejo que Deus, ele mexe tanto, né? Um nome, um cabelo, porque ele sabe que a senhora, por ter sido universal, o obreiro, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me lembro que houve um ato profético com 15 anos já. E a base desse ato profético era uma adoração da Aline Barros. E essa adoração dizia, me faz ser flecha que acerta Nossa. o alvo, ponte no deserto. E esse é um ato profético que eu nunca esquecerei, porque ele me trouxe até aqui. Né? Foi lá atrás. Então as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Nós que somos imediatistas, uma geração imediatista, nós queremos a coisa pronta agora, e não é agora, tem hora. Né? E a gente nossa natureza é terrível. Então eu me lembro desse propósito, desse ato profético, me lembro até do pastor que fez, o pastor Jean. E ele chamou para frente, né? E ele falou, olha, você preste bem atenção no que você vai fazer. Vocês são jovens, são impetuosos, são impulsivos. Mas o Senhor está liberando aqui algo, né? E a adoração foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma adoração. E há um tempo atrás, não tem muito tempo não, nós estávamos em Londres. E nós fomos ministrar, fomos fazer atos proféticos, fomos numa equipe aqui, né, da apóstola Leides, mais alguns irmãos. E eu abri o meu celular e ele abriu o YouTube, assim, sabe? Uhum. E eu ouvi a adoração. Nossa. Aquela lá que o senhor tinha... Aquela do ato profético, o Senhor falou, você pediu. Nossa. E quando a gente vai para Londres, quando você vai ministrar num lugar frio daquele, né, um lugar onde a espiritualidade é zero, você entende, né? Abrigo no deserto não é para qualquer coisa. Olha, a letra já estava explicando o que... A gente tem que tomar muito cuidado com os atos proféticos. Muito cuidado, porque eles acontecem. Muito cuidado. É como se você estivesse estabelecendo, criando realmente algo para, no tempo oportuno, você colher. E algo que nem existia, quer dizer, o ato profético vai fazer existir. Só é um tempo que Deus vai ter, mas aquilo vai existir. Vai. Nem que para isso você se materializar. Precisa de uma transformação dessa, mas vai. O ato profético é o agente, é a bomba, é a munição, é a flecha lançada realmente, é o estilhaço que é soltado. Não tem como. Ele acerta alguma coisa. E se você for bom de mira, ele acerta o alvo. Nossa. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Porque nós entendemos a autoridade que o Senhor deu para a igreja. A autoridade que o Senhor deu, constituiu para nós. É uma autoridade violenta. Nós temos a chave do reino, nós podemos instituir, destituir. Nós podemos abrir, podemos fechar. Ligar, fechar. Desligar. E Elias fez isso, né? Exato. Ele ligou e ele desligou. Isso. Nossa. Abrir, fechar. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque até a autoridade que o Senhor deu para a igreja, nós vamos dar conta do que a gente fazer com ela, né? Isso é muito sério. A autoridade não pode ser para o meu bel prazer, né? Eu não gosto da irmã, vou acabar com ela. Não pode fazer isso. Você tem que ter... Apóstola, nós vamos ao final. Nossa, minha cabeça está muito boa. Nós passamos do tempo, eu acho. Eu acho assim, sabe? Pessoas como vocês, essa medida que Deus deu, obviamente que vai afetar a camada religiosa, quem está fazendo a mesmice, né? E vão usar muitos termos. E a senhora falando me fez lembrar de Moisés, né? Que ele teve... Porque às vezes um ato profético,
ele vai ser, pelo que eu vejo de vocês, ele vai existir não baseado, porque o fulano fez, porque o ciclano fez. É uma coisa muito peculiar e particular, né? Sim. Eu vejo o exemplo de Moisés, quando o Senhor falou que ia matar todo mundo, mas falou, Deus, espera aí, o senhor não pode matar todo mundo. O que vão dizer? O que vão dizer? Olha o nível que tinha ali, só Moisés mesmo, né? Para ter aquele, Senhor, eu quero te ver. O nível. Então eu vejo que esse nível que Deus faz vocês galgarem, ele é muito importante, vamos dizer, local, a igreja brasileira que precisa demais. É o seio do último avivamento, o celeiro de missões, que passa um momento muito difícil. Avivamento antecede a volta. É. Mas o que antecede o avivamento? As crises, né? Os problemas. Arrependimento. Arrependimento. E o que traz arrependimento? Ninguém chora. O senhor viu aumentar os níveis de batismo após o Covid? O que Deus precisa fazer para que uma nação se arrependa? O que Deus precisa fazer para tornar uma nação um berço de avivamento? O senhor não vai dar autoridade para quem não se arrependeu. Porque vai ser imaturidade. Imaturidade. Para quem não tem maturidade de usar uma metralhadora, você não entrega para ela. Nossa. Você não entrega um caminhão para uma criança imatura. Forte. Então, é tudo tão sério, pastor. É tudo tão sério que se nós formos pensar bem, nós podemos, como indivíduos, como pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, estar atrasando a volta de Cristo. Sim. Nós podemos estar atrasando. Nós podemos, com as nossas meninices, crianças, divisões, competições, facções. Né? O Senhor, meu Deus, como que eu vou buscar essa noiva? Essa noiva, como? Né? Então, existe um nível de arrependimento. É porque, biblicamente, não falta mais nada acontecer. Mas falta isso. A igreja, mas não na igreja. A igreja não na terra. Já aconteceu tudo. Quer dizer, é a nossa parte mesmo que está atrasando. São essas atitudes que a senhora falou que está atrasando o cordeiro de... Eu mandei um vídeo pro apóstolo, Léo, eu tô tentando terminar, mas eu mandei um vídeo de um grande médium, um grandíssimo médium. Ele incorporou uma entidade e ele começou a explicar o momento que está sendo vivido. Ele disse, nós recebemos uma liberação. Estamos sobre a terra e vamos destruir a política desse país. E ele falou assim, eu até mando para a senhora, só não avançaremos mais porque o cordeiro não permite. Aleluia. E ele fala assim, o cordeiro não permite. E o cordeiro se ausentará por um momento. Mas o cordeiro diz que protegerá um homem com uma entidade, um médium. E quando ele falava o cordeiro, era uma coisa incrível. Até ele sabe o poder que tem o cordeiro. Meu Deus. É profundo demais, é sério demais. Então, nós podemos nos preparar para algo que virá. Isso aqui é nato. Não tem para onde correr, algo virá. Você pode ver que nós entramos em arrependimento quando o Senhor mexe com as nossas estruturas. Então, nós entramos em arrependimento. Imagine uma nação. Né? Nós vamos ver até mesmo o que a gente vive no governo atual. E a senhora sabe, assim, eu sou um estudioso de avivamentos, né? Sim. É a parte de teologia que eu estou desconhecendo grega. E tudo que antecede um avivamento é uma crise. E o que antecede o arrependimento é a crise. Então vem a crise, o arrependimento e vem o avivamento. Todas as histórias. O avivamento de Gales, o avivamento da Rua Azusa, todos, o próprio avivamento de Neemias, foi uma crise que veio o arrependimento e veio o avivamento. E nós estamos nesse contexto, então. Estamos. Agora, eu acredito também que há um nível de cuidado de Deus. Porque todos esses lugares não são mais palco de avivamento. O que aconteceu? Para onde essa unção vazou? Né? Nós estivemos num lugar de avivamento, né? John Wesley. E nós vimos que hoje, aquele lugar é uma boate.
Sim. Então, a unção, ela não morre com a pessoa. Apesar dos ossos estarem cheios, mas a unção é transferida. Sim, sim. A unção é vazada. A unção, ela não se perde, para algum lugar ela vai. Ou para as trevas ou para o reino. A unção não desaparece da noite para o dia. E o que a gente entende? Que esses lugares não estavam habilitados para dar continuidade. Depois do avivamento, nós vamos fazer o quê, pastor? Né? Então, ou a gente tem estrutura, nós não temos estruturas para conviver com os irmãos. Com os irmãos, que seria o mais fácil, né? Nós Os estamos irmãos falando com a mesma mal fé. das igrejas, estamos falando mal dos Se apóstolos. gladiando, é Né? verdade. Porque pensa isso, porque não é da sua conta. O que o outro pensa não te diz respeito. Né? É quase que nem cuida da sua vida. Mas nós não temos maturidade para avivamento e muito menos para dar continuidade numa unção. Nós estamos se matando. E quando eu falo nós, eu não estou me tirando do lugar, não. A senhora diz a geração, essa Nós, geração. É nós. Nós não temos maturidade para um avivamento. E para nós termos, pela experiência pessoal, para você ter maturidade espiritual e emocional, você precisa ser moído, quebrado. Quase que tira a parte do meio e nunca mais consegue. Casco duro, É verdade. A apóstola Neuza Tioc tinha essa frase. Nós precisamos ter cascos de tartaruga para suportar esses tronos. Né? Essa era a frase dela. Hoje a gente entende que quando ela falava isso, né, a gente pode trazer para o espiritual, está se falando de um nível de força, e não de um animal, né? Mas um nível de maturidade emocional, espiritual e física. Não é suportar e ficar, porque eu suporto, né? E ficar como que fala? Se orgulhando de suportar, né? Se martirizando com aquilo, eu consegui aguentar, Exatamente. Não é isso, né? Não, é como se você nem tivesse aguentando, é antagônico. Né? Então... o próprio Jesus, o que ele passou do sofrimento, ele demonstrou sofrimento. Chorou, gota de sangue. E quem somos nós para não? Né? Eu vi o testemunho do apóstolo e ele falando da natureza animalesca dele. Sim, sim. Você se expor dessa forma. Eu agredia as pessoas, eu queria humilhá-las. Eu queria envergonhá-las, eu queria ganhar as discussões. Né? E o Senhor mostrando para ele a sua natureza é canibal. Vixe, foi verdade, ele falou isso. Ele falou isso. Teve um momento que ele falou que ele teve que voltar na família e dar mais atenção para apóstolo, que sempre gostou de música, e ele nunca tinha levado mais ela para ouvir música, porque ele vivia correndo. Falar isso, um homem, né? É a humildade. Então eu vejo ele se expondo. Ele não expõe outras pessoas. Ele não expõe o ministério de outras pessoas. Eu acho muito, muito bonito. Não terceiriza a responsabilidade, porque não. É uma responsabilidade dele, ele assume. Eu acho isso muito bonito, porque é o exemplo que eu sigo. Porque um filho, ele segue o exemplo do pai. Quando você olha uns filhos tudo virado, pode olhar para o pai. É verdade. Né? A mãe, pode olhar para a mãe. Pura Uma verdade. coisa de errado não está certa. Então, o apóstolo não tem erro, óbvio que tem. Né? Eu estou falando das qualidades. Sim. Né? Que são qualidades muito bonitas. Principalmente visíveis, principalmente de assumir. Né? Olha, eu era assim. Né? Então, nós estamos nesse caminho. Para mim chegar até aqui, o Senhor precisou me moer. E se Ele quiser me levar mais além, eu vou continuar passando no moedor. Em tempos determinados, não é toda hora. O Senhor não é masoquista. É verdade. Vem cá que eu vou te moer de primavera a primavera. Não. Existe o tempo, mas também existe, a palavra diz que existe o tempo de morrer. Existe o tempo de viver. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Existe o tempo de abraçar, existe o tempo de deixar de abraçar. Verdade. Então quer dizer o quê? O Senhor, Ele trabalha através dos tempos. Não é toda hora, não é todo momento. Minha vida é de dor, de sofrimento. Não, não é. Nós temos que começar a contar as bênçãos. O propósito, até quero, para nós encerrarmos aqui, até quero liberar algo que o Senhor tem trazido do meu coração. Glória a Deus. Nós precisamos começar a nos lembrar das coisas boas que o Senhor fez. Verdade. Nós precisamos
falar dessas coisas. Nós precisamos passar para gerações futuras as coisas boas que o Senhor fez. Ele falou comigo, olha, faça um caderno. E nesse caderno você escreva. Meu Deus, lembra aí com 7 anos? Lembra com 14, com 21, com 30? Gente, quanta alegria, quanta bênção você recebeu. Você está vivo. Você sobreviveu a uma pandemia. Você está vivo, você tem motivos para se alegrar. Você sobreviveu a um mundo tenebroso e você está alinhado, aliançado com o Senhor. Na casa dele, o adorando e o servindo. E essas memórias de dor, elas precisam começar a ser substituídas. Chega de dor. É verdade. Nós temos coisas boas para contar. E as dores, pastor, elas servem para 2 coisas. Elas nos dão aprendizado e potência. Nossa. Quanto maior o nível de dor, maior o nível de potência. Quanto maior o nível de humilhação, vergonha, cancelamento, abandonos, traições, percas, maior o nível de experiência. Existem pessoas que já viveram 2 vidas e numa só. Tanta coisa aconteceu. Como que você deu conta disso? Olha, o apóstolo Adeildo, o testemunho que esse homem contou. Meu Deus. É muita dor, mas olha quem é esse homem. Apóstolo, eu estive em Portugal, na casa dele, ele me recebeu, nos recebeu, aliás, né? Nós andamos em equipe. Que família linda. É tudo aquilo que ele mostrou. É aquilo mesmo. É aquilo. O nível de prosperidade daquele homem é lindo. Eu comi na mesa dele. Ele nos serviu como reis. Ele mostrou um livro que ele lançou, que ele vai lançar. Sim. Lindo. Aí ele abriu e falei, ué, não, pastor, esse aqui é a capa do livro. E eu já tenho 350 e poucas pessoas que já compraram o livro. Não, ele é. O Senhor mudou Incrível. o nível dele. Ele é mesmo. Então, quer dizer, os níveis de dor servem para as 2 coisas. Aprendizado Aprendizado, e potência. potência. E se eu puder te deixar algo, se eu puder te dar um conselho, volte nas suas dores. Libere as pessoas que te feriram. Libere as pessoas que te traíram, magoaram, ofenderam, inventaram, mentiram a teu respeito. Pessoas que te colocaram em lugares que você nunca esteve. Volte nesses lugares, libere essas pessoas e declare, eu fico com o aprendizado e com a potência. Meu Deus. Eu aprendi com essa situação. E você vai mudar a rota da sua vida. Por favor, faça isso. Aplique isso. Fique com o aprendizado e com a potência. Isso vai te levar a um outro nível. Libere as pessoas. Se não fosse essa, seria outro. Se não fosse essa pessoa, seria outra pessoa. Libere ela, ela foi só um agente. Tanto bem quanto o mal vem do Senhor para nós. E se eu puder te liberar essa unção de cura. Nós falamos de libertação até agora, eu quero te liberar a cura. Se eu puder te liberar essa unção de cura, eu quero que você volte e libere pessoas. Libere. Nós estamos num portal poderoso que é a Peça, é a Páscoa. Estamos num mês poderoso, novos inícios, e você tem a condição de estabelecer um novo de Deus na sua vida. É você que é o responsável por isso. Quando você parar de reclamar, Glória a Deus. parar de murmurar e começar a ver o que Deus fez através disso tudo. Quem você é, aonde Ele te trouxe. E, melhor ainda, para onde Ele vai te levar. Aleluia. Amém? Nós não estamos prontos ainda, pastor. Meu Deus. Nós não estamos. Mas nós seremos. Porque nós não vamos sair do caminho. Nós decidimos ser transformados. Nós decidimos ser transformados e permanecer na vontade de Deus. E eu quero orar com você. Você que está em casa, Glória a Deus. você que está online. Em nome de Eu quero Jesus. orar para que o Senhor, nesse portal de transformação e mudança de ciclo, Aleluia. eu quero orar para que o Senhor estabeleça o propósito original. Glória a Aquilo Deus. que você nasceu para ser. Eu quero que Ele libere pessoas para o seu propósito, conexões. Eu quero que Ele libere uma dimensão nova. Eu oro para isso, Pai. Aleluias.
O Senhor libere uma dimensão nova para Sim, que Pai. os teus filhos entrem Sim, Deus. com a gratidão. Verdade. Eles entrem, Pai, reconhecendo que o processo os fez melhor. Os fez resilientes, resistentes, capacitados, fortalecidos Glória a Deus. e habilitados para a manifestação do propósito. Aleluia. Em nome de Jesus, que todo o nível de dor da sua alma receba agora, Em nome de nessa porta, receba o sangue do Cordeiro Oh, aleluia. e receba o nível de maturidade emocional. Sim, Pai. Reconhecer que os seus inimigos não vieram do inferno sem a permissão de Deus. O Senhor permitiu. Glória a Deus. O Senhor permitiu esse processo. Até os teus inimigos, o Senhor os suscita e os abate. Pai, na autoridade do teu nome, Sim, Deus. eu oro para que todos que estão online, Sim, Pai. pelo Instagram, pelo YouTube, Pai, todos que estão ouvindo o som das nossas vozes, se conectem agora com a unção de cura. Glória a Deus. Pai, eu oro para que eles sejam mudados. Sim. As rotas de vida e o projeto Deus. original seja liberado hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que você saia das dimensões de dores. Que a sua alma saia das fortalezas, das prisões. Sim, Deus. E você seja levado a um nível de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para viver o teu propósito original. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém. E amém. Amém. Meu Deus do céu, que isso, Afonso. Amém. Muito bom. Que bom. Minha aposta considerações finais aqui com Amém. o pessoal do YouTube, porque hoje foi sensacional. Meu Deus do céu, que oração. bênção, que bênção. Que Virou chaves. Amém. Amém. Virou chaves. Pastor, eu quero agradecer aos queridos, né, que estão online, que estão presentes, que estão até agora conosco. O Senhor possa te abençoar grandemente, te agradecer, né, por estar nos ouvindo, por estar conectado, pelos seus likes, pelos seus envios, porque isso agrega, né? Pessoas irão receber essa ministração. Antes de mais nada, pastor, antes de finalizar, Sim. quero te apresentar o nosso manual profético. Uau. Ela é uma chave que te dá a condição de caminhar nos tempos. Minha ministração de hoje foi restauração. E restauração de princípios. E esses princípios nós precisamos de norte. Precisamos saber as datas. Precisamos saber o que fazer, quando fazer, por que fazer. E encontrar as referências bíblicas. Né? Encontrar. Para que você não caminhe por ouvir, mas pela palavra. É verdade. Né? Não é para você caminhar porque eu estou te falando. É para você vir aqui, na Bíblia. É para você encontrar as referências e pesquisar para ver se isso é real mesmo. É por aqui que vai? É isso mesmo que o Senhor está fazendo? Né? Você é um ser inteligente. Né? O Senhor te deu capacidade de cognição, de inteligência. Use ela. Busque saber se o que nós ensinamos procede. Se é um princípio de Deus realmente. E a partir daí estabeleça, viva, manifeste, né? Entre por essas portas. Então esse manual, ele está numa promoção muito boa para a Escola do Cordeiro. Está no valor de R$120. E ele vai te dar conhecimento de um ano todo. Apesar que nós já estamos na peça, então já está praticamente, né, aqui na metade. Mas nós ainda temos unidades e você pode adquirir, né, através do meu Instagram, através do meu telefone. Eu tenho ele nas redes sociais, nos meus e-mails, você pode adquirir. E é isso, pastor. Glória a Deus. É isso, muito obrigada. Nossa, a gente que agradece por tamanha riqueza que a gente Obrigada. teve. Eu vou pegar depois os dados que a senhora quer que coloque, os links, para poder as pessoas de outras regiões comprar o manual, né? Legal, nós temos Vamos- um canal singelo no YouTube, nós temos algumas ministrações. Ultimamente eu estou um pouco sem tempo de gravar. Vou compartilhar o Nós YouTube temos- desse ano. Nós temos saído muito, temos ido a muitos lugares que o Senhor tem nos levado, fazer escolas, né? Então a gente acaba que fica um pouco sem tempo. Aham. Mas nós temos ministrações que agregam muito, tem conhecimento. O Instagram também tem bastante conteúdo. O Instagram é basicamente para conteúdo, é liberado para abençoar, para servir. Mas um detalhe,
vocês que fizeram a escola online e fizeram também a escola presencial, ou até vocês que estão aqui. Nós temos um e-book da minha ministração e eu queria te abençoar. Nossa. Eu tenho ele liberado e eu quero te presentear. Vou te passar o e-book de restauração, com as bases bíblicas, tintim por tintim, de cada parte, né, que nós trabalhamos. E eu não sei como que nós vamos fazer para enviar para todas as pessoas que vão estar online pelo Instagram ou pelo YouTube, mas ele está disponível. De qual valor? Não, ele não tem valor. Eu estou Nossa. dando. Nossa. Eu vou te enviar ele, Uau. né? E aí você distribui para os que Nossa. estiverem aí, Sim, né? sim. Online, para os que estiverem participando, Então, comentando. quem deixar comentário, quem a gente vê o like, quem a gente vê que está Isso. compartilhando, vai ganhar. Ui, Vai que ganhar. benção. Não, esse e-book é para te servir, é para te abençoar. É uma oferta para você, Glória a Deus. né? Para você chegar aí num nível de conhecimento. Também quero te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Minha apóstola, Deus abençoe. Amém. A escola está continuando, hein? É verdade. Meu Deus E do tá que céu. tá. E o negócio está pegando. Que benção. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado, querido. Tamo junto por tudo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.